Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano C. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje já é quinta-feira, estamos quase encerrando a nossa primeira semana do mês de junho, né? Meninos, que dia é hoje mesmo do mês? 10 de junho de 2021, quinta-feira. E hoje, na nossa quinta-feira, nós teremos língua portuguesa, geografia e matemática. Meninos, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre texto falado e texto escrito. Só que antes do professor ler o texto com vocês, o professor fará algumas explicações, né, da língua portuguesa, certo? Então, há duas maneiras de representarmos a língua, né? Aliás, há duas maneiras de representarmos a língua, ok? A primeira é pela representação fônica. O que seria isso? Pelo som, né? Nossa voz caracteriza a língua falada. A segunda, pela representação gráfica. O que é representação gráfica? Por meio da escrita, que representa a língua escrita. Não podemos confundir língua falada da escrita, pois são duas maneiras diferentes de representar a língua. Língua falada é aquela língua espontânea, natural. Aprendemos a falar desde criança, ouvindo e imitando nossos familiares e amigos, certo? Essa é a língua espontânea. Ou seja, no nosso contexto família e social. Na língua falada, os interlocutores estão presentes. A fala é acompanhada pelo tom da voz, algumas vezes por mímicas e fisionomias do falante. Ela é individual, é usada mais livremente, é a fala que a maioria das pessoas usa no dia a dia, em conversa descontraída, com o uso de gíria, né? Não segue as regras estabelecidas pela gramática, certo? Agora, a língua escrita formal, mais clara que o objetivo na mensagem. A língua escrita foi criada depois na fala, ok? Para vocês entenderem aí um pouquinho sobre a língua, certo? Das duas maneiras da gente representar a nossa língua, ok? Vamos lá. Texto falado e texto escrito. Leia a seguir um trecho de uma entrevista sobre cinema feita oralmente. Aí eu tenho o locutor e o documentador, certo? Então, esse texto, né, entrevista, né, o trecho de uma entrevista, então vocês podem perceber que é um diálogo, ok? Então, vamos lá. Vocês querem que eu fale de cinema para começar? Assim, dê sua opinião, por exemplo. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o cinema é o que todo mundo acha que é diversão. Eu acho que não deixa de ser uma diversão, mas também é muita arte. Quer dizer, ou para exemplificar, se existe uma comédia banal, assim, Água com Açúcar, e é geralmente grande público, o grande público gosta, não é? Não é querer ser diferente, não. Mas se ela não diz, se ela não dá algo de arte, algumas tomadas, a própria interpretação. Enfim, o colorido é tudo. Se ela é apenas uma rotina, um lugar comum, isso já não se agrada muito, por mais gozado que seja. Porque o cinema hoje em dia, pela técnica e pelo que eles levam tanto a sério, eu acho que é uma como diz uma sétima arte, entendeu? É triste
o filme triste, o filme alegre, o filme monótono. Nada disso tem muita importância para mim. O importante é que ele dê algo de artístico, não só na parte técnica, de tomada de cena, na parte de colorido ou na parte de interpretação. Diálogos entre informante e documentador. Livro Vamos Aprender, página 87 do 5º ano. Meninos, vamos lá para as atividades, as respostas, né? Que impressões você teve ao ler esse texto, né? Qual foi a primeira impressão que você teve ao ler esse texto? Então vocês irão responder aqui, ok? Na letra B. Presta atenção na letra B. Esse texto foi transcrito exatamente da maneira como foi falado. Por isso, foram mantidas algumas características da fala espontânea. Associe essas características aos trechos reproduzidos a seguir. Então, aí nós temos a letra A, que é repetição. Repetição é uma coisa, né, que fica o próprio não está falando, repetitivo, né? Daí na letra B aí, nós temos uma redução, né? Que nós temos um exemplo de redução lá no texto, né? É um exemplo de redução. Nós temos a letra C, que é a correção, né? Quando você fala alguma coisa, né, errado, e depois logo em seguida corrige, ok? Depois nós temos a letra D, que é uma pausa. A pausa, vocês sabem, né? O que é uma pausa, né? É dar uma paradinha e depois continuar, certo? A letra E, nós temos a indecisão, certo? E a letra F, nós temos marca convencional, certo? Então, vamos lá. Vocês vão colocar nos parênteses A, B, C, D, E F. Entendeu? Qual letrinha será que eu vou colocar? Se ela não dá a algo, qual seria? Ok? Bom, eu acho o seguinte. Qual letrinha que eu vou colocar aí? É triste. O filme triste. Qual letrinha que eu vou colocar aí? Vocês. Qual letrinha que eu vou colocar aí? Essa tá super fácil, né? Como diz mesmo, qual letrinha que eu vou colocar aí? Que o professor já deu lá o exemplo. Também tá super fácil essa daí. Ok? Na dúvida nesse exercício, meninos, vocês podem me chamar que o professor vai tirar a dúvida de vocês, tá joia? Vamos lá para a atividade de matemática. Senhor Manuel estava muito feliz porque sua loja estava vendendo bem. Calcule quanto ele recebeu pela venda desse produto em um dia de funcionamento. Então, meninos, aqui eu tenho a tabela de preço. Um rádio lá na loja do seu Manuel, quanto que custa? R$600. Mesa com cadeira, quanto que custa? R$280. O faqueiro, quanto que custa o faqueiro? R$150. A televisão, quanto que custa a televisão? R$550. O liquidificador, quanto custa cada liquidificador? R$30. Então, meninos, vamos lá na letra A. Na letra A, né, ele vendeu quantos liquidificadores? 3 liquidificadores. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o que mesmo? Pegar 30, ó, vou fazer isso só para vocês prestarem atenção. Eu vou pegar 30 vezes quanto? Vezes 3. E vou colocar o resultado, ok? E é assim que é para vocês fazerem nos demais, tá joia? Daí depois, na letra B, ele vendeu 5 televisões. Na letra C, ele vendeu 5 faqueiros. Olha só para vocês verem. Na letra D,
2 conjuntos de mesas. E na letra E, 4 rádios, certo? Então, meninos, o professor já fez o exemplo lá na letra A. E é assim que vocês terão que fazer, tá joia? Agora, na letra F, quanto Senhor Manuel recebeu ao todo nesse dia? Então, na letra F, eu vou ter que juntar todos os produtos vendidos, né? E vou somar para saber o resultado, ok? Daí aqui tem um espaço para as operações, certo? Para vocês deixar o cálculo registrado. Aqui vocês vão deixar o cálculo registrado, tá joia? Aqui vocês farão as operações, certo? Deixe registrado as continhas, as operações, tá joia? Vamos lá então. Continuando. Meninos, agora a nossa aula de geografia. Transformações de paisagens. As paisagens mudam constantemente, principalmente pela influência do homem. Grandes construções vão surgindo e a natureza vai perdendo seu lugar. Ruas que antes eram inabitadas, hoje servem de base para enormes edifícios. Já parou para pensar como famosos lugares eram há décadas atrás? Observem as imagens da Praça da Sé em São Paulo, em épocas diferentes. Então aí nós temos a imagem 1, 2 e 3. Observe bem as imagens, certo? Então, Praça da Sé em São Paulo, em épocas diferentes, 1940, 1960 e anos 2000, certo? Letra A. Qual é a imagem mais antiga e qual é a mais recente? Qual é a imagem mais antiga, qual é a imagem mais recente? Nesse, vocês vão colocar, tipo, imagem A1, imagem 3, imagem 2, entendeu? E assim por diante. E aí tem 2, 3. Nesse número aqui, debaixo da 1 é a 2, certo? A imagem 2, ok? Na letra B, o que você consegue observar na imagem da primeira imagem? O que você consegue observar? Né? Olha lá os elementos que tem na primeira imagem. O que vocês podem ver na primeira imagem? Certo? A letra C. Analisando as 3 imagens, quais transformações você observa que ocorreram ao longo do tempo nesse lugar? Então, meninos, essa daí vocês vão analisar, certo? Comparando as 3 imagens, quais transformações você observa que ocorreram ao longo do tempo nesse lugar, ok? Na letra D, converse com as pessoas que moram com você sobre as transformações que ocorreram na paisagem do lugar onde vocês moram e descreva quais são essas transformações. Meninos, eu vou citar um exemplo aqui da onde eu moro, né? Aqui do bairro onde eu moro, aqui da minha casa. Antes de ser construída a minha casa, tinha muito mato, era um pasto, entendeu? Então, assim, tinha várias vegetações, certo? E, aos poucos, foi modificando, até se transformar num bairro e ter construções de casa, ok? É isso para vocês fazerem, certo? Bom, meninos, a nossa aula de hoje está dando encerrada. Que vocês possam ter uma excelente quinta-feira, repleto das bênçãos de Deus. E na dúvida, o professor está à disposição. Fiquem todos com Deus e até amanhã.